Pessoal, nossa aula de medição de energia elétrica, né? Medição de energia ativa, tá ok? A medição de energia reativa, né? Eu vou falar depois na outra aula, é o meu material, mas eu vou parar só na parte de medição de potência, de medição de energia ativa, tá ok? Bom, vamos lá, né? A gente sabe, né, que medição de energia, né? O que que é energia, né? É potência vezes o tempo, é potência acumulada no tempo. A gente sabe que potência é variação de energia por tempo. Então, energia, potência vezes tempo, ok? Bom, e como é que a gente faz isso, né? A gente aprendeu a medição de potência e agora vai entender como é que faz para fazer medição de energia. Bom, vocês estão acostumados com esse tipo de equipamento aí na casa de vocês aí. Nós temos aí um registrador de energia, um medidor de energia. Nesse caso, um eletromecânico, ok? Hoje em dia também já existem medidores eletrônicos, mas o foco dessa aula aqui é o medidor eletromecânico, porque todo o princípio dos eletrônicos são baseados nesse cara aí, ok? Bom, você pode ver que esse cara é todo blindado, né? Como ele está na casa do cliente, ele tem que ser todo blindado para evitar fraudes. A gente sabe que isso está relacionado com a receita das concessionárias, né? E a remuneração de todo um setor elétrico vem das cargas, né? Vem da parte de distribuição, por exemplo. Então, isso tem que ser bem feito e para isso tem que se garantir algumas proteções no equipamento, como por exemplo esse vidro aí que protege toda a parte construtiva do instrumento, ok? Bom, vamos entender um pouco melhor como esse cara aí funciona ao longo dessa aula nossa hoje, tá? Bom, primeira coisa, né, a minha classificação aí tem tipo ponteiro e tipo ciclométrico. O ponteiro, vocês vão ver as indicaçõezinhas dos ponteiros, indicando de 0 a 9 ali, e cada um no seu décimo ali, então a gente consegue acumular uma quantidade enorme ali de quilowatt-hora num cara desse. E a mesma coisa funciona também no ciclométrico, só que o ciclométrico, em vez de ser um ponteiro, é um contadorzinho que vai indicando a numeração. Lembrando que quanto mais à direita, menor é o valor, ok? Bom, essa tela aí, eu vou aproveitar isso aí para mostrar algumas coisas. Primeiro, na informação que é dada, né, um medidor desse aí mede potência ativa, energia ativa. Então tá aí, ó, quilowatt-hora. Isso aqui é quantidade de energia, ok? Bom, tanto um medidor quanto o outro. Além disso, eu tenho uma setinha indicando a direção do disco. Vocês vão ver que o disco sempre gira para o mesmo lado. Isso vai ficar mais claro para vocês depois. Além disso, a gente tem informação também dessa constantezinha aqui, ó, RR, tá? Nesse caso aqui é 55, 5 nonos. E esse cara aqui, o RR dele é 27, 7 nonos. Isso aqui, na prática, pra gente não tem muita diferença, tá? Vocês vão perceber a informação mais importante para o usuário. Bom, na parte de baixo, algumas outras informações. O modelo desse cara aqui, né? Um GE NEPAR, modelo F72. Uma fase, 2 fios. Tem um elemento apenas, vocês vão entender o que seria esse elemento. A tensão nominal dele 120 volts, em geral eles são aplicados na baixa tensão. 60 Hz, 15 amperes máximos, ou seja, pode passar tranquilamente nesse circuito aí 15 amperes e durante um certo período aí até 100 amperes, ok? Esse valor máximo e lógico que é para um instante de curto-circuito aí com tempo reduzido. E uma constante que é importante para o usuário, que é o KD aqui. No caso aqui, 1.8 watt-horas por rotação. Então aqui se disquinhos, vão ver que eles têm uma marcaçãozinha. Quando ele completa uma volta completa, quer dizer que foi registrado 1.8 watt-hora. Ok? Bom, aqui tem um mais e menos aqui que a gente não tem acesso, mas vocês vão ver que isso aqui é só a plaquinha frontal, né? Então não tem um medidor aqui. Mas isso aqui seria um botão de ajuste, mais para frente eu falo. Além disso, tem também esse esquemáticozinho aqui mostrando os 4 terminais que existem nesse instrumento. Vocês vão ver aqui que a gente tem esse primeiro e esse último são terminais que ligam o circuito de corrente, ok? E esses 2 terminais aqui são os circuitos de tensão, tá? Então você tem 2 terminais na entrada e 2 terminais na saída, sendo que os 2 do meio estão em comum, tá vendo? E aí a bobina de tensão já pega a tensão desses 2 terminais do meio em relação ao terminal de entrada, ok? Então a gente consegue ver que existe uma diferente potencial entre esse terminal e esse, que é a tensão de entrada do cliente, ok? E entre o terminal aqui
e o último terminal aqui eu tenho uma bobina de corrente. Então sim, do mesmo jeito que o watímetro precisava de sinais de tensão e corrente, o registrador de energia também precisa de sinais de tensão e corrente, ok? Esse mesmo esquema está aqui, aqui também, ok? Bom, o que seriam esses 4 terminais? A gente consegue ver eles aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Dá para ver que o primeiro e o último está ligado através de um fio grosso, com poucas espiras aqui, ó. Esse aqui, pessoal, a gente chama de bobina de corrente, onde vai passar ali até os 10, 15 amperes ali da carga. Então tem que ser um fio com a bitola considerável, exatamente para aguentar essa corrente elevada da carga, ok? Além desses, a gente tem aqui outros 2 terminais aqui. E esses 2 terminais, entre eles tem um fio grosso, para poder essa corrente entrar na carga e retornar para o circuito da rede, ok? Mas além disso, como eles são um ponto comum, ele tem aqui esse fiozinho aqui, ó. Esse fiozinho aqui e esse outro fiozinho aqui levam para onde? Levam para a bobina de tensão, tá? Então nós temos aqui em cima uma bobina de tensão, que são poucos fios, muitos fios e fino, e a bobina de corrente, que são poucos fios e fios grossos. Tanto essa bobina de tensão quanto essa bobina de corrente, elas criam fluxos magnéticos, cada um com a sua característica, e esses fluxos vão se interagir de tal forma que vai fazer o disco mover. Vocês estão vendo que tem aqui um ajustezinho aqui, tá? Mais para frente eu vou falar dele. Isso vai ficar mais claro de como esse cara aí funciona. Bom, a importância, né, da medição da energia, como eu falei, né, permite faturamento das empresas. Então todo o ciclo de fornecimento de energia relacionado à questão financeira parte do pagamento dos clientes, dos consumidores. Então é fundamental que esse instrumento seja capaz de medir com precisão a energia, para a gente poder realmente cobrar um valor adequado àquilo que está sendo consumido, nem para mais nem para menos, tá? E aí, em geral, até hoje se utiliza mais o de indução, que é esse modelo que eu estou apresentando para vocês nessa aula. Ele é simples, ele é robusto, ele é exato e tem uma vida útil muito grande, ou seja, é um instrumento bem robusto, pronto para encarar todas as possibilidades, né, que ele pode sofrer aí nos clientes, né, nas casas, nos consumidores. E principalmente ele é bem durável, ele dura aí vida útil pelo menos aí de 15 anos, ok? Bom, a gente sabe, né, que nossa conta aí vem o quilowatt-hora, a quantidade de energia que o consumidor consumiu dentro de um período de tempo. E sabendo isso, e a bandeira tarifária que está, a gente sabe o quanto de energia a gente gasta, ok? E aí, né, como já comentei, a questão de fraudes é fundamental, então ele é construído para se evitar fraudes, é tudo blindado, a caixinha dele, esses terminais a gente não tem acesso tão fácil, ele fica aqui numa caixinha que tem aqui a linha e carga, que tem aqui um lacre. Esse vidro aqui também não dá para violar ele, porque também é tudo travado com lacre, ok? Então é um equipamento robusto aí para evitar fraudes também. Lógico que existem, as fraudes existem, o pessoal tenta sempre burlar, mas cada vez mais os sistemas estão aí para minimizar esse tipo de coisa. Bom, qual que é a ideia então do instrumento desse? Como é que um instrumento desse aí funciona? A ideia é essa aí, ó. Eu tenho uma visão de frente e uma visão de cima do conceito. Então, né, o esquema que mostra aí mostra uma bobina, um disco, né, de alumínio, é um disco material não magnético, mas com capacidade de condução de corrente elétrica, tá? Esse disco aí, ele sofre a influência de fluxos magnéticos criados pela bobina de potencial, vocês conseguem ver aqui a bobina de potencial, e as bobinas de corrente, que nesse caso aqui são duas. Existe um caminho magnético aqui, ó, circulando aqui por esse material ferromagnético, ok? Tanto por a interação da bobina de potencial com a de corrente por esse lado, bobina de potencial pela corrente desse lado aqui, ok? Bom, além disso, a gente tem também aqui um ímã, né? Um ímã permanente. Ele fica aqui numa posição diferente desse conjunto aqui, fazendo um papel de freio. Por que ele faz o papel de freio? A ideia, né, daqui a pouco explicar o que acontece, quando eu tenho consumo de energia, ou seja, potência fluindo por esse circuito para carga, vão ter tensões aplicadas, que vão criar uma corrente na bobina de potencial,
E ao ter corrente na carga, vai circular a corrente aqui, criando fluxo na bobina de corrente. A interação entre esses dois caras aqui cria um torque nesse disco. Daqui a pouco eu falo como funciona isso. Esse torque vai fazer esse disco, o torque numa região dessa aqui, uma força dessa aqui para um lado aqui, cria um torque devido à distância em relação ao centro, que vai fazer esse disco girar. Para que, caso cesse a energia, caso cesse a corrente da carga, esse disco aqui, para não ter uma certa inércia e continuar rodando, mesmo não tendo corrente no bobina de corrente, ou seja, estaria medindo mesmo sem carga, para que isso não aconteça, a gente aplica um freio. Esse freio é através de um ímã permanente, porque a gente sabe que o efeito Foucault acontece num disco de alumínio desse aqui. Porque quando o disco de alumínio está girando nesse ímã aqui, tem fluxo variando num condutor. E isso cria tensões induzidas que vão se opor àquele fluxo original. Isso a gente chama de freio de Foucault. Ele serve exatamente para isso. Cessou a corrente na bobina de corrente, ou seja, não está medindo energia, esse disco tem que estar parado. E a melhor forma de fazer isso é freando ele. Ok? Diferente do vatímetro, que antes lá no vatímetro, esse mesmo princípio, o vatímetro de indução, ele usa exatamente o mesmo princípio. Eu até lá falei que ia explicar melhor aqui esse conceito, esse princípio de funcionamento. A diferença é que lá que tem uma mola antagônica, que esse torque criado se opõe à mola, fazendo esse disco se mover até uma certa posição e estacionar num certo valor. Nesse caso não, nesse caso a gente tem que integrar essa potência. A gente tem que integrar a potência no tempo para ter energia. Então esse disco não tem uma mola antagônica para parar ele, simplesmente um freio que não influencia diretamente a medição. Okay? Esse freio que esse torque frenante dele aqui já é incorporado no processo de medição. Então se eu ficar aqui com esse sistema ligado, esse disco vai ficar girando e vai estar acumulando esses valores de potência que na verdade a gente sabe que é energia. Ok? Já falei isso. Aqui é o conceitinho dele, né? Então a gente tem aqui então todo o conjunto que eu mostrei para vocês das bobinas de tensão e bobinas de corrente, criando um torque nesse disco. E esse disco, ao girar com um certo freio aqui, ele roda um parafuso sem fim. E esse parafuso sem fim roda uma engrenagem que vai acionar o ciclômetro ou os ponteirinhos lá, como eu mostrei nos primeiros slides. Então é a forma que a gente tem de acumular essa energia através das voltas no disco de alumínio. Isso vai sendo registrado aqui no mostrador, ok? Já disse, né? As bobinas de tensão. A bobina de tensão é uma bobina com muitas voltas e um fio fininho. E a bobina de corrente são poucas voltas, mas um fio grosso, exatamente para aguentar a corrente de carga. Bom, aqui é o esquemático, né, do funcionamento, né? Então eu tenho aqui os 4 terminais, como já tinha falado. Eu tenho aqui o terminal 1 e o terminal 4 aqui ligados em série com a bobina de corrente. Então eu estou medindo, de certa forma, a corrente que vai para a carga. E o terminal 1 e o terminal 2, 3, estão vendo que tem 2 acessos aqui, para eu medir uma corrente proporcional à tensão medida entre esses dois pontos. Então repare que eu tenho aqui entre esse ponto e esse a tensão fase neutro. E naturalmente vai circular uma corrente por essa bobina proporcional a isso. E já eu explico como é essa questão da proporção. Em geral, pessoal, como eu falei, né, o objetivo desse cara é medir potência ativa. Então a melhor forma de fazer essa análise é entender que a carga tem um fator de potência unitário. Se ela não tiver o fator de potência, não tem problema, ela vai consumir aqui a potência, ela vai ter uma potência ativa e ao longo do tempo vai ter uma energia ativa. Então não seria um problema isso. Mas para entender o princípio de funcionamento, a gente está entendendo que essa cara é puramente resistiva. E por ela ser puramente resistiva, a gente vai entender o quê? Que o sinal de tensão e o sinal de corrente que está indo para cá, os fasores de tensão e o fasor de corrente que vai para a carga, eles estão em fase, ok? E aí a gente sabe que essa bobina aqui cria um fluxo magnético em fase com a corrente que está indo para a carga. E por essa bobina de potencial aqui ser puramente indutiva, ao aplicar uma tensão nela que está em fase com essa corrente IP, que a corrente está passando uma bobina de potencial, ela está 90 graus atrasada, ou bem próximo disso. A gente vai ver que esse ajuste de 90 graus aí, ele deve ser feito no instrumento exatamente para garantir esse fenômeno aqui de ser 90 graus, porque se não for, ele não funciona, esse medidor não funcionaria.
tá ok? Então, basicamente, como eu disse, né, na bobina de potencial a gente cria um fluxo, e o fluxo P, que é o fluxo proporcional à bobina de tensão, e na bobina de corrente a gente tem um fluxo criado pela corrente IC, que a gente está chamando de fluxo de corrente, ok? Bom, esses fluxos, como vocês viram aqui no layout, aqui, eles atravessam, eles interagem de tal forma aqui que atravessam um disco de alumínio. E como são fluxos que variam no tempo, tá? São fluxos que variam no tempo. Ao ter fluxo variando no material condutor, como o exemplo alumínio, cria o que, pessoal? Cria tensões induzidas no disco. Essas tensões induzidas no disco, por ser um material condutor, criam correntes induzidas no disco. E essa corrente induzida no disco cria fluxos magnéticos no disco, devido a essas correntes. A interação desses fluxos com os fluxos criados pelas bobinas fazem o torque acontecer e o disco girar. Eu vou explicar isso mais para frente também, ok? E essa explicação vocês vão perceber o seguinte: mesmo eu tendo variação senoidal, né, ora o fluxo para um lado, ora o fluxo para o outro, tanto na bobina de tensão quanto na bobina de corrente, vocês vão ver que no final das contas sempre você vai ter um torque numa única direção. Ou seja, o disco vai estar sempre girando para um mesmo lado, tá? Isso vocês vão perceber aí enquanto a potência que vai para a carga estiver no primeiro e quarto quadrante, ou seja, quando a potência ativa está sendo consumida pela carga, tá? Ele sempre vai estar girando do mesmo lado porque os torques estão sempre nos mesmos sentidos, tá? Então, basicamente, né, o que o torque faz esse disco mexer, ele a soma de dois conjugados. Seria o conjugado da interação entre o fluxo da bobina de corrente com a corrente devido à bobina de potencial e o conjugado devido à interação entre o fluxo de potencial interagindo com a corrente induzida pela bobina de corrente. No final das contas, esses dois fluxos somados aí me dá essa proporção aqui, uma constante K, tensão corrente da carga, seno desse delta menos o θ. Vamos entender o que é esse delta menos o θ? Tá aqui, ó. O delta, em geral, é a diferença angular entre os fluxos. E nesse caso aqui, para tentar fazer a coisa funcionar da forma possível, busca-se o 90 graus. Ao colocar esse delta igual a 90 graus, no final das contas essa expressão aqui fica o quê? KVI cosseno θ. E o θ nada mais é do que a diferença angular entre o sinal de tensão e corrente que está indo para a carga. Então a gente já consegue ver que esse cosseno φ aqui já indica a gente potência ativa. Ao longo do tempo acumulado no disco, eu tenho o que? Energia ativa, ok? Bom, uma coisa importante fazer aqui, ó, essa operação é chamada de ajuste de carga indutiva. O que seria isso aqui? A gente pode ver que a gente tenta garantir que seja exatamente 90 graus essa diferença dos fluxos entre o fluxo potencial e o fluxo da bobina de corrente. E vai ver que tem lá um ajustezinho a se fazer no instrumento, tá? Bom, então para vocês entenderem nessa questão do torque, né, por que esse torque realmente vai sempre para o mesmo lado, vocês têm que entender o princípio de funcionamento. Então aí eu coloquei aí só para interagir as duas bobinas e ficar fácil vocês entenderem. Então eu tenho uma bobina de potencial à esquerda, onde eu aplico a tensão VM, um fasor VM, e a bobina de corrente, onde eu aplico o fasor IM. Tanto o VM como o IM são as tensões e correntes da carga. Naturalmente, como uma carga puramente resistiva, VM está em fase com IM. Bom, esses dois caras criam um fluxo magnético, tá? Então eu tenho um fluxo criado pela bobina de tensão, tá ali tem um fluxo de pico, seno de ômega T, menos 90. Por que menos 90? Porque eu estou aplicando uma tensão, e essa tensão tem ângulo zero, então o fluxo está atrasado 90 graus. Já o fluxo criado pela o IM já é pela corrente, então se tem uma corrente M entrando ali, o fluxo já está em fase com essa corrente M. Por isso, se o IM está em 0 graus, o fluxo φI também está em 0 graus. Ficou claro isso? Dá para perceber que o fluxo de tensão está atrasado 90 graus? Bom, vamos lá então. Vamos entender então o que acontece aí quando eu tenho essa... Então eu tenho o fluxo φV e o fluxo φI. Ambos estão passando pelo nosso disco de indução, tá? Opa, pro lado errado. Coloquei esse gráficozinho para vocês tentarem entender isso. Então, a gente consegue ver que o fluxo φV está atrasado 90 graus. Então, aqui, ó, depois de 90 graus, começa o fluxo V, tá? E eu vou olhar, vou fazer essa análise
Lógico que essa análise deveria ser feita ao longo de todo um período, mas eu vou olhar nesse primeiro momento de T0 a T1. Por que de T0 a T1? Vocês vão perceber que entre T0 e T1, tanto o fluxo φI quanto o fluxo φV estão positivos, ou seja, estão na mesma direção e os dois positivos, ok? Entendendo que para cima é o fluxo positivo, tá? E para baixo, o fluxo inverter a direção, negativo. Só que nesse instante T0 a T1 dá para perceber o quê? Que o φV está aumentando enquanto o FI está diminuindo, tá? Mesmo estando nas mesmas direções. Bom, o que acontece com esses fluxos no material condutor como o alumínio? A gente tem ali naquele alumínio o material condutor. Então ali vão interagir tensões EV e IV que vão ser de tal forma que vão se opor, esse menos aqui está mostrando isso, vão se opor ao fluxo original, φV, e ao fluxo original φI, ok? Então a gente vai ter que entender o seguinte, e essas correntes que vão circular nesse meu disco vão ser o que? Essas correntes vão circular aqui no disco, vamos chamar de corrente de Foucault aqui no disco. Vão ser essas tensões induzidas, EV pela resistência do disco, e uma corrente II, que é a tensão induzida pelo fluxo I pela resistência do disco, tá? Então, de novo, eu tenho tensões e correntes da carga aplicadas nas bobinas que criam fluxos na bobina de tensão e fluxo na bobina de corrente, ok? Esses fluxos respeitam esse gráfico aqui, onde o φV está atrasado, e esses fluxos aqui induzem tensões no disco, EV e EI. E naturalmente essas tensões induzidas no disco fazem circular correntes nos discos, tanto devido ao fluxo induzido pela bobina de tensão, que eu estou chamando de IV, e correntes circulando induzidas no disco devido à indução dado o fluxo da corrente, o fluxo pela bobina de corrente I. Ok? Bom, vamos entender agora então o que acontece ali naquele disquinho. Olha o que acontece naquele disquinho. No momento de T0 a T1, o fluxo está sempre para cima. Tá vendo? O fluxo V está para cima. Pela regra da mão direita, a gente consegue entender o quê? Que o nosso disco ele vai circular uma corrente nele que vai tentar se opor àquele fluxo original. E pela regra da mão direita, para que um fluxo contrário aconteça, né, para se opor a esse fluxo V, essa corrente tem que circular no sentido horário, como vocês estão vendo aqui, ok? Tudo bem até aí? Bom, a mesma coisa aconteceria na bobina FI, porque, de novo, né, o fluxo está para cima, eu vou ter que criar um fluxo para baixo, para se opor a esse fluxo para baixo, eu tenho que criar uma rotação no sentido horário. Mas por que eu marquei esses 3 asteriscos aqui? Por causa disso aqui, ó. Se a derivada no instante não fosse negativa, seria igual à bobina de tensão. Só que nesse caso, nesse instante que a gente está analisando, por mais que o fluxo seja para cima, esteja no ciclo positivo, a derivada é negativa, porque ele está diminuindo. E lembrando aqui, ó, a tensão induzida é dφ. Então, se esse dφ ficou negativo, esse cara aqui inverte de direção. Invertendo de direção, isso aqui também inverte de direção. E aí a gente consegue ver o quê? Que essa corrente, na verdade, ela está circulando no sentido anti-horário. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Esse é o pulo do gato, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, nesse instante de T0 até T1, olha o resultado que a gente tem. A gente tem fluxos para cima, direcionados para cima, tanto na bobina de tensão quanto na bobina de corrente, e temos correntes induzidas no disco rodando nesse cara aqui no sentido horário e nesse cara aqui no sentido anti-horário, sendo que as correntes que passam entre os dois fluxos, elas estão na mesma direção para baixo aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma concentração de corrente num único sentido. Corrente circulando de um único sentido no material condutor, eu posso simular para ficar fácil o entendimento que aqui existe um condutor. Um condutor onde a corrente circula desse ponto para esse. Pessoal, quando eu tenho fluxo magnético subindo pelas bobinas φV e φI e corrente circulando perpendicular a esse fluxo, o que acontece? Pela regra da mão direita, eu tenho forças, pela lei de Lorentz eu tenho forças. E essas forças, tanto uma contra a outra, ou seja,
tensão, corrente, tensão e o fluxo de tensão, o fluxo de corrente, dadas essas duas correntes induzidas no disco IV e VI, tanto uma quanto a outra criam torques na mesma direção, fazendo o disquinho rodar numa mesma direção. Tudo bem, pessoal? Isso é um exemplo de como, essas tensões funcionam no mesmo sentido. Bom, por que isso aqui aconteceu? Por que isso aqui deu certo, F1 e F2? Pelo simples fato desse fluxo de tensão estar atrasado 90 graus, ok? Se por acaso essa corrente aqui estivesse na carga atrasando 90 graus, concorda que aqui também teria um menos 90? E aí o φV e o φI não estariam em fase? Se o IV e o φ estivessem em fase, uma onda dessa estaria em cima da outra. E olha o que aconteceria se eu tivesse isso. Uma onda em cima da outra. Os dois fluxos teriam as derivadas nos mesmos sentidos. Portanto, eu teria o quê? Forças contrárias com a mesma intensidade. Forças contrárias com a mesma intensidade. Qual que é o torque? Qual que é a força resultante? Zero. Então esse disco não moveria, ok? Então sim, numa carga plenamente indutiva, essa corrente vai estar atrasada a 90 graus, esses dois fluxos vão estar em fase, estando esses dois fluxos em fase, não tem torque resultante, portanto o disco não gira, ok? Então esse fenômeno é bem legal de mostrar. Um dia ainda vou fazer isso bonitinho, mas isso aqui mostra para vocês ao longo de um ciclo completo. De novo, eu tenho o fluxo pela bobina de corrente e o fluxo pela bobina de tensão, atrasado 90 graus. E aqui eu consigo ver, enquanto esse cara é positivo, olha, ele está para cima, ok? O fluxo está negativo, então ele está para baixo. Aqui não tem as derivadas, tá? É só a direção dos fluxos. Então, ao longo do ciclo, eu tenho, ora, o fluxo φI para cima, outro φV para baixo, os dois para cima, que foi o que eu mostrei para vocês, ficou fácil o entendimento, tá? De T0 a T1, que eu estou chamando esses dois instantes de tempo aqui, e dando sequência, agora o φI para baixo, o φV para cima, o φI para baixo e o φV para baixo também, tá? A gente consegue ver o que? Em forma gráfica, deixa eu tentar diminuir aqui o tamanho para ficar fácil de ver. Isso aqui, pessoal, representa a tensão, a onda senoidal de tensão induzida no disco. Dá para ver aqui, ó, que essa aqui é a tensão induzida em função do fluxo passando, o fluxo da corrente. Se a gente for ver aqui, ó, está atrasado a 90 graus, do mesmo jeito que essa aqui está atrasado a 90 graus desse. E por que eu coloquei isso aqui? Porque, de novo, isso aqui representa a derivada. E a derivada mostra o que para a gente? Mostra que, sabendo a direção dos fluxos e as derivadas, eu tenho aqui, ó, a direção da circulação de corrente. Então a gente consegue perceber o que, de novo, essas interações que existem entre fluxo e corrente induzida no disco. Reparem aqui, ó, de novo, a interação entre o fluxo da bobina de corrente com a corrente induzida devido ao fluxo da bobina de tensão cria um torque para a direita. Do mesmo jeito que a outra interação também é verdade. O fluxo da corrente, desculpa, subi um pouquinho. O fluxo criado pela bobina de tensão interagindo com a corrente induzida, essa corrente induzida aqui pelo fluxo da corrente no disco, de novo eu tenho a força direita. E isso se repete, aqui foi o que eu expliquei para vocês, né? Mas isso se repete ao longo de todo o ciclo. Ó. Então sempre ao longo do ciclo ele vai estar sempre para a direita aqui, as forças resultantes vão estar sempre para a direita. A única forma de mudar essa força aqui, ou essa direção do torque nessa carga, a única forma de fazer isso é eu invertendo os quadrantes. Em vez de trabalhar no primeiro e quarto quadrante, que seria uma carga, se eu tivesse fonte do lado direito do meu medidor, aí eu teria ângulos ali maiores do que 90 graus, ok? Até o 270 graus, que seria o segundo e terceiro quadrante. Esse defasamento entre tensão e corrente nesses dois quadrantes, no terceiro e no segundo e no terceiro quadrante, vão fazer de tal forma a corrente circular aqui que esse torque vai ser no sentido contrário, tá? Então, se eu pegar um disco desse de indução e colocar ali a corrente
defasada no segundo e no terceiro quadrante em relação à tensão, o nosso disco vai girar pelo sentido contrário. Mas enquanto ele estiver ali no primeiro e no quarto quadrante, ele sempre vai estar girando no mesmo sentido. Ok? Bom, entendido o posicionamento e a construção dele, vamos entender um pouquinho mais aí sobre como se garante a aferição do medidor desse. Primeiro são normas, né, que definem isso, 8377 e 8378. Uma que diz a especificação e a outra que é o método de ensaio. Em relação ao método de ensaio, são basicamente duas formas de se fazer isso, para garantir a exatidão de um instrumento desse. O método do watímetro e o método padrão resistivo. Tanto um quanto o outro, a ideia é você verificar a quantidade de energia que o instrumento a ser avaliado mede em relação a um padrão. E esse padrão que é a diferença entre o método do watímetro e o método padrão rotativo. Vamos entender isso aí. Tá aqui, ó. O do watímetro consiste o quê? Eu injetar uma potência constante passando pelo instrumento, ok? Eu meço essa potência através de um watímetro calibrado e de boa precisão. E sabendo que energia é potência vezes tempo, se eu estou medindo uma potência constante ao longo do tempo, bastaria contar o tempo. E aí eu teria a energia. Então esse é o padrão. A quantidade de energia padrão que eu estou avaliando no medidor depende da medição de um watímetro de forma constante e o tempo que essa medição aconteceu. Então a ideia é essa aqui, olha. É o valor da energia medida pelo instrumento a ser avaliado. Então, nesse caso aqui, ó, o KD é a constante watt-hora por rotação. Então, quando eu pego KD vezes N, eu tenho o quê? Eu tenho energia, tá ok? Aqui, ó, watt-hora rotação, KD N. Então, eu sei quanto eu tenho. Esse aqui, 3.600, é para deixar a coisa em segundo, porque tá vendo aqui, ó, watt-hora por rotação, tá? Então, qual que é a ideia da coisa? Isso aqui é o valor de energia total por segundo. E aqui, ó, eu tenho o watt, que é a medição do watímetro vezes o tempo que eu estou registrando num cronômetro em segundo. Então, a gente sabe watt-hora. Aqui, esse 3.600 é exatamente para transformar o watt-hora em watt-segundo. Tá ok? Por isso que esse 3.600, que na verdade aqui é 60 vezes 60, tá? Tá vendo que o padrão tá aqui, ó? Então o watímetro vezes o tempo que foi feito o registro vai me dar o quê? Vai me dar o erro relativo do nosso instrumento, ok? Então não tem muito segredo. Então aqui, ó, tá aqui, ó, os valores de tensão e corrente deverão ficar dentro de mais ou menos 2% dos valores nominais. O valor de potência deve ser lido com precisão ou seja, o nosso watímetro que está garantindo a precisão tem que ter uma precisão bacana de 0,2%. E o cronômetro, ele tem que ter uma resolução mínima de 1/10 de segundo aí, porque isso o tempo também é um erro nesse processo de medição. Então dá para ver aqui, ó, que eu tenho aqui a bobina de corrente, a bobina de tensão do nosso watímetro, tá? Eu tenho aqui, desculpa, watímetro não, no nosso registrador de energia, né, o medidor de energia, e eu tenho aqui o watímetro medindo as mesmas grandezas. Sabendo o tempo que esse cara ficou registrando uma potência constante, eu consigo respeitar essa equação e obter o erro dele. Bom, esse é o método do watímetro. Então aqui só para ilustrar, né, a ideia, o medidor monofásico traz na sua placa de identificação as informações. 60 Hz, a corrente nominal dele é 5 amperes, tensão 120 e o KD dele é 0,25 watt-horas por rotação. No ensaio, aí vem a informação da questãozinha, só para vocês entenderem o conceito. No ensaio a plena carga, portanto a tensão é 120 e a corrente é 5 amperes. E cosseno fio unitário, uma carga puramente resistiva, mediu-se 58,4 segundos para que o disco desse 40 rotações. Bom, então foi feito isso, aplicou ali a corrente nominal e ficou registrando até dar 40 voltas. Quando deu 40 voltas, eles pararam. Isso aí deu 58,4 segundos. Qual que é a linha de raciocínio? Beleza, 40 voltas? 40 vezes 2,5 para ter o quilowatt, vezes 3.600 para ter o watt, o quilowatt segundo, ok? E aqui eu tenho o quê? Eu poderia ter medido com o watímetro, mas aqui eu posso fazer essa conta. Como fator de potência unitário, eu tenho aqui 5 vezes 120, que é a potência ativa, vezes o tempo que isso demorou, 58,4, que também vai me dar o watt segundo.
Fazendo essa conta, eu tenho um erro aí de 2,7%. Quer dizer que o nosso instrumento mediu 2,7% mais energia do que realmente deveria se fazer. Ok? Bom, o método do medidor rotativo é muito similar. A grande diferença é que agora, em vez de utilizar um watímetro, o padrão rotativo, em vez de usar um watímetro, eu uso um outro medidor de energia padrão, onde esse cara aqui tem uma precisão enorme, me garantindo que uma comparação com aquele que eu estou aferindo. Então, basicamente, o número de voltas vezes o K do instrumento padrão vai me dar a energia desse instrumento padrão, tanto em cima quanto embaixo. A diferença dessas duas energias vai me dar o erro, ok? Então, basicamente, eu precisaria colocar um medidor padrão em série aqui na bobina de corrente em relação ao medidor que eu estou ensaiando. E a bobina de tensão em paralelo. Portanto, eles estão medindo tensão e correntes iguais. Portanto, eles deveriam dar a mesma quantidade de energia aqui. Como existe um erro deles, é a forma que a gente tem para verificar a aferição. Ok? Bom, a calibração, né? A calibração é um ato de você ajustar o instrumento para ele medir o valor da grandeza correto dentro das tolerâncias desejáveis. Então, existem algumas formas de fazer ajuste nesse medidor, ok? Reparem aqui, na fotinha dele lá atrás, eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui dois terminaizinhos e um fiozinho que vai e volta aqui, ó. Esse fiozinho, tá vendo que ele tem um ponto aqui, um parafusinho, uma chapinha? Quando eu desloco essa chapinha para cima ou para baixo, aumenta a quantidade de resistência em curto-circuito. Por exemplo, aqui, ó, toda essa parte aqui está curto-circuitada, portanto a resistência que tem aqui, ó, é só esse pedacinho aqui, ó. Se eu levar isso aqui para cima, eu tenho um pedaço de fio muito maior, aumentando mais a resistência. Mas repare que é um fio, então a resistência é muito pequenininha. Então é um ajuste muito fino que se faz num instrumento desse. Isso aqui, reparem, está na bobina de tensão, tá? Então é um ajuste que se faz na bobina de tensão, é um deles. O outro que pode se fazer é na profundidade do ímã. Esse ímã aqui ele pode avançar mais para dentro ou sair daqui para fora. Então é outra forma de fazer calibração também no instrumento desse, tá? Mas eu vou voltar lá na teoria para isso ficar um pouco mais claro. Então, né, assim, sabendo que precisa fazer a calibração no instrumento, o que fazer? Basicamente são três formas, três regiões que o medidor tem que trabalhar bem. Um é próximo da carga nominal, ele tem que funcionar bem ali na carga nominal. Pequena carga ou carga leve, a gente tem que entender que esse cara ele tem que ser muito bom também para medições de baixa monta, porque senão imagina se com pouca carga no consumidor, se ele não ser capaz de registrar ou registrar de forma errada, isso é muito ruim também. E carga indutiva, como falei, né? Uma carga com muita parte de reativo indutivo, criam-se alguns probleminhas aí devido aos fluxos lá naquele conjunto de bobinas. Então a gente vai entender aí como é que toma esse cuidadinho aí, tá? Então basicamente, né, para fazer o ajuste de carga nominal, o ajuste ser feito é no ímã permanente, colocando ele para mais para dentro ou mais para fora daquele ímã, daquele disco de alumínio. Isso aí muda tanto o conjugado quanto o momento daquela força de frenagem. Então isso aí muda a força e o conjugado, ok? Então é a forma de fazer o ajuste de plena carga aí do instrumento. Carga leve em 10%. A ideia é que o medidor seja capaz de medir valores pequenos de corrente, que dariam pouco torque para mover o disco. O disco precisa vencer uma certa inércia, então a gente precisa ajustar isso aí, tá? Então, quando em carga leve, o torque é pequenininho devido à corrente na bobina de corrente. Então, uma forma do pessoal desenvolver para que, mesmo com pouquíssimas correntes, ele consiga um torque capaz de acelerar o conjunto, fizeram um artifício de criar um torque pela bobina de tensão. Ou seja, se já tiver tensão estabelecida, essa tensão estabelecida ajuda ali com um conjugadozinho acelerante.
Isso é feito colocando o quê? Colocando uma pequena chapa de metal, material ferromagnético na bobina de tensão. E aí, isso aí a gente consegue, na bobina de tensão, aumentar um pouco mais esse conjugado aí. Por exemplo, aqui, ó, consegue assim ajuste de até 20% com 5% da carga apenas, ok? Então, um pequeno adaptação ali no circuito ali, você consegue um conjugado não pela corrente, mas pela bobina de tensão, ok? Bom, constante do medidor, a gente tem aí alguns nomes. O KR, que não é muito útil, porque em geral já te dá a informação do medidor de quilowatt-hora, por exemplo. Mas ele está aí para quê? É o número pelo qual se deve multiplicar a leitura no medidor para se obter a respectiva unidade. Então, às vezes você tem um número lá, só que ele não tem no visor, como por exemplo, deixa eu voltar lá atrás. Ele não tem, por exemplo, essa informação de quilowatt-hora aqui. Então você já lê esses números sabendo que é quilowatt-hora. Mas muitas vezes eu posso ter um número aqui que não tem esse quilowatt-hora. E então eu precisaria dessa constante para poder fazer essa conta. Então eu pegaria o número e multiplicaria pela constante KR, ok? Já a KD não. A KD é uma constante que aparece no frontal e ela diz o que? O quanto de watt-hora foi consumido pela carga por rotação do disco, tá ok? Então isso aqui é bem bacana, essa função do KD aqui, constante de disco, ela é importante. O RR aparece destacado, né, na tela do monitor, mas para o usuário não faz muito sentido, tá? O que ele indica, né? Tá aqui, ó, vou até ler. É o número de rotações da roda que engrena com o parafuso sem fim do eixo do elemento móvel correspondente a uma rotação do primeiro ponteiro ou tambor ciclométrico. Então aquela primeira engrenagem que tem, que está ligada no parafuso sem fim, deixa eu chegar na foto do instrumento real aqui. Aqui, ó, essa primeira engrenagem aqui, quantas voltas essa engrenagem tem que dar para que esse ponteirinho aqui mude um valor, ok? Basicamente isso que essa constante está querendo dizer, ok? E, de uma forma geral, também não é muito útil, mas é uma relação que existe, a RG, Relação Total das Engrenagens. É o número de rotações que o disco dá para realizar uma rotação de primeiro ponteiro do tambor. Ou seja, quantas voltas aquele tambor vai ter que dar, aquele nosso disco tem que dar para que mude um valor desse ciclômetro. Ou seja, se o nosso ciclômetro for de 1 watt-hora, desculpa, eu teria que naturalmente não seria watt, né? Se fosse 1 kW, vamos pensar assim, eu teria que fazer uma continha aqui. 2,4 watt-hora é uma rotação. Quanto seria 1000? Quantas rotações para dar 1000? Ok? E aí eu teria uma mudança no ciclozinho lá do indicador proporcional ao número de voltas. Essa relação é o RG. Ok? Bom, não podia ter ido para frente, né? Que tá aqui as informações aqui. Ok? Pode ver que essas outras nem aparecem no frontal. Essa aqui RR aparece, mas ela não é muito útil, ok? Para o usuário. Bom, algumas informações de placa do instrumento desse, em geral aplicado na baixa tensão. Então a tensão nominal aqui 120, 240, corrente nominal 10 amperes, corrente máxima 15 amperes, velocidade angular do disco 16, 2/3 rotações por minuto. Número de fios, 2 e 3 fios. Frequência nominal 60 ou 50 Hz. E a corrente partida aqui, ou seja, ele consegue dar partida na medição até com 0,5% da corrente nominal. Tá? Então ele consegue com pouquíssima corrente já medir as grandezas. Tá? Perda por circuito de potência, ou seja, um cara desse ele dissipa nele 1,2 watts ou 6 volt-ampere. E perdas no bobina de corrente 0,15 ou 0,22. Massa do elemento móvel é muito levinha, tá vendo? 21 gramas, então a coisa tem que ser leve mesmo, tá? E o torque nominal 4,5 GF por centímetro, ok? Inside elétrico, né, como é baixa tensão, nesse caso ele suporta até 2.500 do valor de elétrico. Total tem 1 kg, um pouco mais de 1,5 kg. E os ensaios de impulso, 1,2 de frente e 50 micro a cauda do impulso. Ele tem que aguentar até 8 kV, tá ok? Então essas são as informações básicas aí do instrumento desse tipo aí, tá?
Uma coisa importante também, vale destacar, é que ele é muito robusto. Com grandes variações, ele ainda consegue ter erros muito pequenininhos. Então repare aqui, ó, a escala de erro, mais ou menos 1%, ou seja, ele cria erros de mais ou menos 1% no processo de medição, mesmo tendo uma variação grande de corrente, tá vendo aqui, ó, de 100% até 600% da corrente, e com fatores de potência de 1 e 0,5. Ou seja, dá para ver aqui, ó, que mesmo tendo 6 vezes a corrente nominal, mesmo assim ele tem um erro muito pequenininho entre a medição. A temperatura é a mesma coisa, um cara desse aí pode estar num lugar quente, num lugar frio, eu posso ter variações aí até mais 50 graus ou menos 5 graus, que mesmo assim fica dentro da faixa de mais ou menos 1%, ok? Bom, a mesma coisa vale aqui, ó, mais ou menos 1%, mais ou menos 1%, mais ou menos 1%. Variação de tensão, ou seja, se não tiver na tensão nominal, tiver 30% a mais ou 30% a menos, ele ainda consegue manter aí uma exatidão boa no processo de medição. A mesma coisa na frequência, se eu tiver aí 5% de variação de frequência, sabe que a frequência não varia muito, mas se tiver, ele ainda tem um erro pequenininho. E o fator de potência é a mesma coisa, dá para ver que uma carga muito indutiva, né, 0,5, e uma carga puramente resistiva, os erros não são tão grandes assim também. Ok? Então, pessoal, é um instrumento fantástico. Deixa eu voltar aqui na telinha principal lá. É um instrumento fantástico que ajuda muito o sistema a funcionar. Ele é fundamental no sistema elétrico de potência, um cara desse aí, que é onde as receitas entram nas empresas. Tá? E ele é muito robusto. Então a gente vê aí muita coisa lendária aí, né? De colocar garrafa d'água em cima do relógio para ver se muda o valor. Muda sim, porque a pessoa vai todo dia chegar em casa, ver aquela garrafa lá, vai lembrar de apagar a luz. É só por isso, porque o instrumento ele é muito robusto. Você não consegue fraudar ele, criar campos magnéticos por fora aí, ou fazer alguma fraude, por exemplo, furar esse vidro aí e colocar uma sujeira para aumentar o atrito ali das engrenagens. Esse tipo de coisa aí não é legal. E esses instrumentos são de vida exatamente para isso, para você poder ver como está dentro do instrumento. Então a pessoa que está fazendo uma medição de energia, ela consegue ver se está tudo adequado. Se não tem, por exemplo, se alguém violar esse vidro aí, esse invólucro aí, com o tempo vai aparecer umidade. Você vai ver que tem uma violação. Então por isso que esse vidro é importante. Já os eletrônicos, né, cada vez mais estão sendo utilizados, principalmente pela questão das tarifas, as novas modalidades de tarifa, por exemplo, a tarifa branca, onde se cobra o valor diferente da energia elétrica em instantes distintos. Esse cara aí, o analógico não permite isso, mas um eletrônico sim. Então cada vez mais estão sendo substituídos por eletrônicos, pelo fato também dos eletrônicos permitirem transmissão das informações, porque hoje em dia a forma de você fazer a medição é indo em residência, em consumidor, anotando o valor que aparece nesse display. A diferença entre o valor num mês em relação ao outro é o que foi consumido naquele período. E isso aí cria um custo para as concessionárias. Então, cada vez mais está sendo substituído por medidores eletrônicos. E, naturalmente, o medidor eletrônico, né, quando ele mede tensão e corrente ali, ele pode calcular muito mais coisa, dependendo do que ele foi produzido para fazer, ou seja, o firmware dele ali está produzido para calcular se é só potência ativa, se é só potência ativa e reativa, fator de potência. Então, quando você faz um dispositivo eletrônico que mede tensões e corrente, e você obtém os fasores de tensão e corrente, você consegue naturalmente ali implementar outras lógicas, outros algoritmos ali para obter mais informação, ok?